estamos começando mais um programa Assunto do Dia. Agradecemos a você pela audiência em todo o estado de Pernambuco. Muito obrigado mesmo a você que nos acompanha em diversos canais sintonizados. A você também que nos acompanha pela internet, pelo portal da Rede Brasil. Muito obrigado pela audiência. Olha, a Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz estima que cerca de 70% da população ativa utiliza a voz como instrumento de trabalho. Beber água e não elevar o tom em ambientes com ruídos são duas dicas importantes para profissionais que têm na sua voz seu instrumento de trabalho, como professores, por exemplo. Estas e outras orientações serão dadas hoje, 16 de abril, Dia Mundial da Voz. E os cuidados com a voz é a temática principal do programa Assunto do Dia de hoje. E já contamos na ocasião com a presença da doutora Nayara Amorim, ela que é otorrinolaringologista do IMIP e do Hospital da Polícia Militar de Pernambuco. Além dela, estamos contando com a presença da doutora, ou melhor, a Ana Nery Araújo, ela que é fonoaudióloga e professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco e especialista em voz. Mas antes de conversarmos com as nossas convidadas, vamos conferir neste momento uma matéria com a repórter Poliana Andrade que mostra alguns dos cuidados que devemos ter com a nossa voz. A voz é um dos fatores essenciais para a comunicação, tendo em vista que através dela podemos expressar de forma mais clara o que pensamos ou sentimos. A voz é produzida na laringe através da vibração das cordas vocais, que produzem um movimento com o fluxo de ar que vem dos pulmões. E amplificado pelas estruturas que estão acima das pregas vocais, como por exemplo o céu da boca, nariz, as fossas nasais, o céu da boca, as bochechas, toda a estrutura, as estruturas moles que estão acima das pregas vocais é quem produz esse som. Muitos acham desnecessário o cuidado com a voz ou não sabem o que fazer para cuidar. Para esclarecer o assunto, a professora traz dicas de como cuidar bem desse importante som. Uma boa hidratação, que isso requer de 8 a 10 copos de água líquido, por dia. A ingestão de frutas, evitar, por exemplo, choques bruscos de temperatura. Quem já é alérgico, ter mais cuidado ainda com ambientes poluídos, cheiros fortes, poeira. O fumo, o álcool, o pigarro, então tudo isso e também falar muito alto, grito. O grito constitui o pior abuso que o ser humano pode fazer ao seu aparelho fonador, é uma grande agressão. Amanda é cantora desde criança e percebeu que é preciso cuidar da voz para mantê-la bonita e suave. Eu sempre cantei e às vezes eu ficava rouca, com a voz falhando. Aí eu percebi que precisava fazer alguma coisa para melhorar, para isso não ficar tão frequente, Aí eu pesquisei o que podia fazer e vi que tinham exercícios que podiam ser feitos, que são feitos para isso, para antes de usar a voz profissionalmente ou em algum trabalho. Hoje, 16 de abril, é o Dia da Voz e em comemoração tem campanha nacional com o objetivo de incentivar o cuidado com a voz. Então é uma campanha grande, e a gente tem visto com isso um impacto social muito importante de abrangência à sociedade. Então esse ano nós vamos estar no Parque do Derby durante o dia inteiro fazendo triagens vocais, orientações, tirando dúvidas, de fato que as pessoas tenham realmente um conhecimento de como cuidar da sua voz, um instrumento tão importante para a comunicação. Muito bem, agradecemos a Poliana Andrade pela matéria. E a saúde vocal é o equilíbrio na utilização da voz, tanto social, no âmbito social como profissional, em busca de uma melhor qualidade de vida e melhor desempenho profissional. Com exceção dos profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho e necessitam ter habilidades comunicativas como fala clara, voz saudável e agradável, as pessoas em seu dia a dia dificilmente se lembram de cuidar da voz e esquecem do poder que ela tem em uma comunicação verbal clara e eficiente e também na transmissão das emoções e também do estado de humor. Várias atitudes inadequadas com a saúde podem comprometer a preservação da boa qualidade da voz.
E temos a seguinte enquete para que você possa participar durante o programa Assunto do Dia. Nossa pergunta para você é muito simples, bem objetiva e a sua resposta também objetiva. Você costuma cuidar bem da sua voz? Uma pergunta simples da nossa enquete, é a nossa pesquisa de hoje. Você costuma cuidar bem da sua voz? Sim ou não? Ligue pra gente, participe aí da nossa enquete através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977. Eu disse 3424 1977. Só lembrando que você também pode participar aí da nossa fanpage no Facebook. É super simples, você pode digitar www.facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia é o nosso endereço da nossa fanpage. Portanto, você pode postar sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta. Fique bem à vontade, é o espaço que você também dispõe para interagir conosco. E nós queremos, nesse momento, agradecer a presença das nossas convidadas que aqui estão no programa Assunto do Dia de hoje. Queremos agradecer a presença da doutora Nayara Amorim, não é, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela abordagem de um tema tão importante. Será um prazer discutir esse tema. E também queremos agradecer a Ana Nery Araújo, mais uma vez no programa. Seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite também, é um prazer discutir um tema tão interessante, tão atual como é a voz e a importância da voz na comunicação humana. E por falar em importância, há muita gente que talvez não preserva tão bem a voz ou deixa ela em segundo plano, deixa de lado e não cuida, não é? Há pessoas que não são talvez profissionais da voz, mas que a utilizam, né, diariamente, às vezes não se apercebe da importância dela. E assim, quais são os principais problemas que podem acontecer se a pessoa não cuidar bem da voz, Ana? Como você bem falou, a voz é fundamental para a comunicação humana, não só para os profissionais da voz, mas como para as pessoas em geral. E normalmente as pessoas têm alguns comportamentos que nós chamamos de comportamentos vocais inadequados que podem levar a uma alteração vocal, por exemplo, um nódulo, um pólipo, que são bastante comuns dentro da gama de alterações vocais que são presentes. Então, falar em ambientes ruidosos, falar muito alto, utilizar o grito como uma forma de comunicação frequente, são hábitos que vão prejudicar um ajuste vocal que seja mais saudável. Muitas vezes, comportamentos relacionados a uma alimentação que não seja adequada, uma alimentação que possa levar a doença do refluxo, pode interferir também nessa comunicação. Muito bem lembrado, essa questão do refluxo, não é? Doenças gastrointestinais. E uma coisa importante, falando aí sobre a questão de pessoas que usam a voz de forma estrondosa, gritando e tudo mais, às vezes, a doutora Nayara vai poder explicar melhor sobre essa questão, mas às vezes a pessoa tem um problema de audição. Isso pode ser observado numa simples consulta. Essa pessoa indo ao médico, indo, por exemplo, a um otorrino, pode obter essa orientação? Isso. Os problemas auditivos, é natural que você tenha uma audição diminuída, você tenta buscar, às vezes, falar mais alto, até porque eu não estou tendo o retorno adequado da voz no seu próprio ouvido. Então, é natural aquela voz mais estrondosa, aquela voz mais grito. E isso a gente tem que detectar, suspeitar disso. Começa a suspeita, na verdade, na família, começa a suspeita em casa. Estou conversando com aquela pessoa, ela está falando muito alto. Lembrando que nem todo mundo que fala alto, às vezes é o seu timbre, é o seu tom. Algumas pessoas, elas têm aquela capacidade de liderança e naturalmente têm um tom vocal mais elevado. Nem todo mundo que fala alto, fala intensidade sonora elevada, tem problema auditivo, mas já é um alerta para a gente ser investigado. E no consultório a gente vai fazer uma triagem inicial desse paciente, encaminhar para a audiometria, o teste auditivo específico, para a gente ter esse diagnóstico e fazer também esse tratamento também do componente auditivo, né? É verdade, aproveitando essa questão do timbre vocal, da altura que você, a intensidade, há pessoas que falam sussurrando, isso pode prejudicar também? Péssimo. Tanto o grito quanto a voz sussurrada. Quando você faz uma voz sussurrada, você abaixa a laringe, você simula, espreme as cordas vocais, você atrita, aumenta o nível de atrito entre as cordas vocais. Então você fala achando, por exemplo, isso é muito comum em pacientes com
uma laringite viral, um quadro gripal. Chega no consultório, tá com aquela voz, doutora, eu tô assim, uma voz assim, tá piorando a voz. É a única voz que consegue sair mais limpa, é melhor que fale durante aquele período a voz rouca. Melhor mesmo, naquele período de rouquidão, é fazer o repouso vocal, né, Ana? Isso. Não tentar exceder sua voz. Porque às vezes você tem uma demanda vocal, um trabalho, uma coisa inadiável, que você tem um compromisso, utilizando a voz com dano, já tendo uma laringite, um processo inflamatório, você só aumenta o tempo de exposição daquela laringe a condições inadequadas. E com isso você tem um aumento das chances de favorecer lesões vocais, como os nódulos e pólipos que a Ana mencionou. Agora eu vou aproveitar também aqui a presença da Ana, justamente sobre as pessoas que utilizam-se do pigarro para tentar se livrar de um desconforto na hora de falar. Às vezes você vai falar alguma coisa e é uma trava que eu não sei bem explicar, mas vocês que são profissionais da área vão poder explicar melhor para o nosso público. Então, a questão de pigarrear, isso pode trazer malefícios às cordas vocais, ao aparelho fonador ou não? O pigarro, sim, é danoso para as pregas vocais porque ele provoca um impacto maior de aproximação entre as pregas vocais. Na verdade, o pigarro ele vem com uma tentativa de limpar a região da laringe da secreção. Muitas vezes, essa secreção é provocada pelo esforço que você faz a mais, ou seja, você fala muito alto, você grita. Isso faz com que a prega vocal fique edemaciada, fique machucada e, para se defender, ela solta a secreção. Isso. Numa tentativa de lubrificar, de limpar, né, de proteger essa área. E aí cria-se um ciclo, ou seja, quanto mais você pigarreia, mais você vai estar desencadeando esse pigarro e isso vai machucando, produzindo um ataque vocal, que a gente chama ataque vocal brusco nas pregas vocais. O ideal é, quando você sente o pigarro, primeiro identificar que tipo de som você está produzindo, que esforço você está fazendo. Segundo, ingerir bastante água, tentar deglutir a secreção, ao invés de fazer o pigarro como uma estratégia de limpeza da garganta. Muito bem lembrado, inclusive, dicas importantes que você vai acompanhar aqui até o final do programa. E também, doutora Nayara, no caso, quais são as implicações principais das pessoas, por exemplo, que estão com a rouquidão excessiva? Passou aí talvez 3 dias, 4 dias, uma semana ou mais com a rouquidão. Isso pode ser um sintoma de alguma doença mais grave? Qual a orientação? Isso, lembrar sempre que a rouquidão é isso que você falou, é um sintoma, é uma manifestação de alguma doença. Você pode ter as doenças que são transitórias, inerentes a um quadro viral, a um quadro gripal, um paciente com rinite alérgica. Você tem uma rouquidão que ela vai evoluir no máximo uma semana, 10 dias. Se essa rouquidão começa a se tornar progressivamente maior, ou se essa rouquidão começa a me trazer implicações no dia a dia, é uma rouquidão que tem uma duração superior a 2 semanas de evolução, sem melhora consistente nesse período, mesmo você usando do repouso vocal, fazendo um adequado cuidado. Isso tem que alertar para a possibilidade de lesão na minha prega vocal. E aí a lesão ela precisa ser adequadamente diagnosticada. Isso é fundamental, dentro desse tema é fundamental a gente realizar exame de videolaringoscopia, que é um exame feito pelo otorrino em consultório no paciente com rouquidão. Todo mundo que tem rouquidão merece fazer uma vídeo. Se for uma rouquidão diretamente relacionada a uma laringite viral, um quadro gripal, por exemplo, autolimitada, não há essa necessidade. Mas uma rouquidão que perdure, que seja progressiva, ou que seja um intervalo maior que 3 semanas, 2 a 3 semanas, é interessante fazer essa avaliação. Diagnosticando lesão. E o que a gente mais teme no dia a dia é o câncer de laringe. O câncer de laringe é a mais grave lesão que a gente pode ter, que pode se manifestar em fase bem precoce como rouquidão. E aí a gente destaca o principal fator de risco, que seria o tabagismo. E a gente combate, tentar, como um programa de amplo espectro que alcança a pessoa dentro de sua casa, lembrar que o tabagismo é um dos mais maiores malefícios que você pode trazer para a sua garganta, para a sua vida como um todo, mas para a sua garganta, para a sua laringe, especialmente aumentando o risco de câncer de laringe. E valeu esse alerta, né? Esse alerta aqui foi importante, né, ser dito. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, vou pedir licença aqui às nossas convidadas, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com elas e vamos trazer aqui dicas importantes, você não pode perder, você que trabalha com a voz, utiliza a voz, não é? Então é importante preservá-la. Bom, nesse momento vamos conferir a previsão do tempo para hoje.
A previsão para a região metropolitana é de sol, com algumas nuvens e não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 31 e a mínima pode chegar a 23 graus. Você confere aí, inclusive, essa imagem do Marco Zero e confere como está o estado aí do tempo, não é? A previsão do tempo para hoje aí em Recife. A máxima em Arco Verde pode chegar a 30. Em Camaragibe, a mínima é de 25 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo e aproveitando esse intervalo que vamos ter, você pode participar da nossa enquete que tem uma pergunta bem simples para que você possa interagir conosco. Você costuma cuidar bem da sua voz? Você costuma cuidar bem da sua voz, sim ou não? Você liga para a nossa linha interativa, já está aí no seu vídeo para que você possa ligar, 0 operadora 81 3424 1977 é a nossa linha interativa, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia e neste momento vamos conferir como está a situação do trânsito. Vamos conferir os principais pontos, né? Vamos destacar aqui a Avenida Norte, vamos conferir como está a situação por lá. Pelo menos nesta imagem, né, nós estamos observando que o fluxo está tranquilo, né? Mas há uma grande quantidade de veículos circulando na via, não há retenções, como podemos acompanhar. Da Avenida Norte, vamos a outro ponto, vamos conferir a Rua Barão de Itamaracá. Olha só, por esta imagem nós conferimos a imagem de um semáforo, né? A gente vê um fluxo grande de veículos, pelo menos circulando nesta via, né? Mas não há retenções, pelo menos nesta imagem que podemos observar. De lá vamos à Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Jaboatão dos Guararapes. Olha só, outra imagem aí de um semáforo, a gente vê aí vários veículos circulando, pessoas também, pedestres, mas não há retenções neste horário da manhã. Bom, conferimos aí a questão do trânsito, não é? Mas vamos também observar o que se fala na internet sobre a temática de hoje. Vamos conferir? A Thalita Belo está posicionada e vai trazer mais informações para a gente. Thalita, é com você. Bom dia, Felipe Cavalcante, bom dia a todos aí no estúdio, bom dia para você, querido telespectador que hoje está nos acompanhando. O site Horizontes trouxe dicas de como preservar a saúde da voz e também fez um alerta muito importante que queremos destacar. De acordo com o site, quando alguma coisa está errada com as cordas vocais, a pessoa pode apresentar uma série de sintomas, como dor de garganta, dificuldade para falar e perda de voz com frequência. Segundo o site, esses sinais não podem ser ignorados e necessitam de pequenos cuidados no dia a dia. O site ainda alerta que a falta de cuidados com a voz pode desencadear problemas severos, como a formação de nódulos ou calos nas cordas vocais. Algumas pessoas também acabam sendo diagnosticadas com pólipos, uma espécie de bolhas que estouram nas cordas vocais. Vamos então voltar ao nosso debate. Um ótimo dia para você que está acompanhando o programa. Agora é com você, Felipe. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações e vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. O Dia Mundial da Voz, que teve origem no Brasil, em 1999, tendo se expandido para outros países, a partir de 2002. Assim, o dia 16 de abril, hoje, além de destacar a importância desses profissionais, promove a conscientização da população sobre a saúde da voz, além de hábitos incorretos no uso das cordas vocais e podem causar desde distúrbios da voz, como disfonia, problemas da fala, como má dicção e gagueira. E hoje estamos conversando sobre este assunto e contamos com a presença da doutora Nayara Amorim, ela que é preceptora de serviço de residência do IMIP e também otorrinolaringologista do IMIP, do Hospital da Polícia Militar de Pernambuco. E contamos com a presença também da Ana Nery Araújo, ela que é fonoaudióloga e professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco e especialista em voz. O currículo aqui de vocês é enorme, não é? E aproveitando o momento, aproveitando a deixa, que já iniciamos aqui falando sobre o início dessa campanha que começou aqui no Brasil, o Dia Mundial da Voz, que lembra a importância de cuidar bem da voz. E o que é que está sendo planejado para hoje, que é o dia específico da voz?
Bom, essa campanha, ela integra ações de da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, das instituições de ensino, a Universidade Federal, que é a universidade a qual eu pertenço e sou professora, a Universidade Católica, a FUNESO, também a Sociedade de Otorrinolaringologia, muito parceira nessa ação. Eu acho que essa integração entre as duas sociedades é fundamental, porque o diagnóstico ele tem que ser feito de forma combinada. O diagnóstico otorrinolaringológico é imprescindível para o tratamento fonoaudiológico que ocorre a seguir. Então, hoje nós estamos fazendo triagem na Praça do Derby o dia inteiro. Todas as pessoas que estiverem sentindo alteração na sua voz, estiverem com problema de voz, podem procurar lá. Lá é feita uma triagem, uma identificação desses fatores que a pessoa está referindo como problemas de voz e vai ser dado também senhas para consulta otorrinolaringológica em alguns centros de referência, como o IMIP, o Agamenon Magalhães, o Hospital das Clínicas e o Hospital do Câncer. Então, essa parceria é importante. Na próxima semana, nos dias 22, 23 e 24, quer dizer, quarta, quinta e sexta, na Clínica de Fonoaudiologia da Universidade Federal, também estaremos fazendo essas triagens. Então, qualquer pessoa pode procurar no campus da universidade a Clínica de Fonoaudiologia, professor Fábio Lessa, e realizar essa triagem, que também vai ser encaminhado para fazer a avaliação otorrinolaringológica. Muito então, bem. essas são as principais ações. Está aí dado o recado, não é? E, inclusive, no final do programa, a gente vai dar o contato para que as pessoas possam estabelecer, não é? Isso, com da a clínica de fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco, não é? Perfeito. E temos aqui algumas participações, é o caso da Hélida Gonçalves, lá de Paulista. A pergunta dela é a seguinte: é verdade que alimentos derivados do leite prejudicam a sonoridade da voz? Está aqui a participação dela, a Hélida Gonçalves, lá de Paulista. Eu vou pedir aqui para a doutora Nayara Amorim responder. Isso, é verdade sim. Existem alguns alimentos que os derivados do leite e alimentos gordurosos, eles podem aumentar a produção de muco, alterar a sonoridade dessa prega vocal. Não é que você precise evitar sempre, mas quando você vai ter uma demanda vocal aumentada, por exemplo, um professor que vai entrar em sala de aula naquele momento, evita. É preferível que você tome um suco de frutas cítricas, por exemplo, ou tome um copo com água, por exemplo, e evitar os alimentos gordurosos. Um outro que deve ser evitado também é contendo cafeína. O café é muito comum na prática diária, né? Assim, professores tomam muito cafezinhos, né? Então, isso também deve ser evitado como rotina quando você vai utilizar a voz no momento posterior. É melhor fazer a hidratação com sucos cítricos ou com água. Há alguns, não é, que descartam a figura do café pela demanda de trabalho excessiva. Isso. Utilizam, por exemplo, o energético, não é? Os energéticos. E me parece que na grade nutricional, não é, existe uma substância, não sei se é a taurina, que é um estimulante. Isso. Ela pode ser utilizada, prejudica? Eu sugeriria evitar. Durante o período de exposição, de demanda vocal aumentada, refrigerantes, estimulantes, derivados do café, é melhor evitar. Preferir sucos cítricos, um suco de laranja, um suco de acerola, um suco de goiaba, é melhor nesse momento, é bem mais saudável. Agora, para quem, por exemplo, tem algum problema, doutora, de refluxo de estômago, aí no caso as frutas cítricas devem ser evitadas, consumidas, né? Com parcimônia, Com parcimônia, devem ser evitadas. E aí, a água, né? A água é fonte plena de saúde vocal. Não, e aí certeza. É melhor hidratar, fazer esse uso. E lembrar que, assim, falando um adendozinho de refluxo que foi falado, uma coisa muito importante que a gente negligencia no dia a dia sobre o refluxo é a alimentação regular. Então, a gente precisa se alimentar a cada 3, 4 horas. Fazer os lanches no meio do expediente, manhã e à tarde. Isso é super importante, porque quando você está utilizando a voz, você pode ter episódios de refluxo transitórios. E ali acontecer um queimar dessa laringe. E isso pode causar danos, especialmente durante o uso vocal. Quando você já tem uma demanda vocal aumentada, fazendo uma laringite transitória pelo refluxo. Muito bem, uma dica muito importante. Temos aqui a participação da Júlia Maria, lá de Jaboatão. A pergunta é: por que quando acordamos a nossa voz fica mais grave que o normal? Isso a gente observa muito, inclusive entre as mulheres, né? As mulheres ficam né? Mas qual a orientação, digamos, uma curiosidade que podemos falar sobre esse assunto? A questão da frequência mais grave, ela está relacionada ao volume da prega vocal. Então, a prega vocal mais volumosa, ela vai ter uma frequência mais grave.
De manhã, normalmente as pessoas estão com a voz mais relaxada. Isso se ela não tiver um abuso. Então, a voz está mais relaxada, você ainda não começou o seu dia de trabalho, né, Nayara? Então, assim, normalmente a tendência é que essa voz fique mais grave. E isso, à medida que você vai usando a voz, que você vai aquecendo, ela vai entrando no ajuste ideal, que é aquele ajuste que você tem. Porém, é importante observar que quando você tem um abuso no dia anterior, quando você é um profissional da voz, um professor, e que você tem uma atividade vocal intensa, sem manter os cuidados, isso pode levar a um edema da prega vocal. Então, essa prega vocal, pela atividade intensa, ela vai ficar edemaciada, ou seja, mais inchada, e aí, no dia seguinte, você vai amanhecer com aquela voz pesada. Isso é importante você estar atento, porque se você tem isso com frequência, isso pode ser um indicativo de alguma coisa que você está fazendo errada de esforço. Formou-se o edema, a vibração da prega vocal em função do edema, ela acontece de forma diferente, mais lenta e fora da regularidade do ciclo vibratório. Isso dá essa voz mais grave, uma voz mais pesada. Então, pode ter um componente de abuso vocal, de um comportamento vocal inadequado, se é uma coisa frequente que demora a melhorar durante o dia, ou pode ser só uma questão mesmo de que você dormiu, está mais relaxado, mas rapidamente, quando você começa a falar, ela recupera. Então, esse é um diferencial para que você fique mais atento à forma como você está falando. Com exceção desse período, por exemplo, da adolescência, uma fase de mudanças, né, para a idade adulta, mas há a possibilidade da pessoa, sendo adulta, haver uma alteração na voz, o timbre, alguma coisa diferente? Há a possibilidade? E se, caso estiver acontecendo, isso pode ser um distúrbio, algum problema? Como você falou, na adolescência vai existir o crescimento da laringe, um crescimento bastante significativo e bastante evidenciado nos meninos, mais do que nas meninas em termos de mudança. A laringe cresce, fica maior, mais massa nas pregas vocais e a voz vai ficando mais grave. Obviamente que no início essa voz não se estabiliza imediatamente, então a voz está mais grave, está mais aguda, até isso se estabilizar. Às vezes pode acontecer de não haver essa mudança, tá? Essa mudança, não acontecer a muda vocal. E o indivíduo chegar na fase adulta ainda com algumas características em termos de frequência, de uma voz mais do infantil. E aí, isso aí tem que ser acompanhado pelo otorrinolaringologista, pelo endócrino, que vai fazer toda uma investigação sobre essa questão dos hormônios que são importantes na definição do crescimento todo. E caso não exista nenhuma questão orgânica, se for uma questão comportamental, que muitas vezes pode acontecer de não definição dessa voz, ele vai para o fonoaudiólogo e nós trabalhamos com técnicas específicas para agravamento da voz, abaixamento da laringe e construção de uma imagem vocal mais condizente com a idade desse indivíduo. E aproveitando só o gancho, a gente tem, assim, a laringe, ela é a fonte vocal, mas a gente tem um filtro também. E às vezes a gente tem alterações vocais que não estão localizadas na laringe. Então eu posso ter um paciente com obstrução nasal intensa, com um pólipo nasal, com hipertrofia de adenoide. Eu vou ter alteração vocal naquele paciente e não vou ter doença séria na laringe. A gente sempre fala que a videolaringoscopia é um exame de triagem muito bom para os pacientes com rouquidão, mas aquele paciente que tem alteração vocal é necessário essa avaliação com o otorrino para descartar outras causas que possam estar comprometendo o filtro, cavidade nasal, palato mole, região de gargantas mais superior, que não esteja tão localizado na região das pregas vocais também. As pessoas que têm, por exemplo, a apneia, né, roncam, ou seja, de forma popular, as pessoas roncam e, digamos que pela manhã consegue sentir algo diferente ali no ato, não é? No momento da fala. E até mesmo ressecamento. Qual a explicação? Você tem uma vibração de todo o trato vocal no ronco. Você tem uma vibração de parede de faringe, uma vibração de palato mole, você tem uma vibração de prega vocal, base de língua. Então, essa vibração como um todo do trato vocal gera um uso, você está usando o trato vocal excessivo durante a noite. E aí o paciente normalmente amanhece com a voz mais grave, amanhece com cansaço vocal, amanhece já rouco em alguns momentos. E isso precisa ser adequadamente tratado. Tanto pela qualidade vocal, como por outro lado, o ronco e a apneia do sono são manifestações graves, manifestações de uma doença que pode ter repercussão sistêmica, inclusive do ponto de vista cardiovascular. Geralmente, quais são os profissionais envolvidos ou é uma equipe multidisciplinar?
multidisciplinar no tratamento de uma pessoa que tem apneia e tem problemas ocasionais, inclusive, por causa disso. Sim, eu acho que o atendimento tem que ser multidisciplinar. Uma investigação sobre os motivos desse ronco e dessa apneia é fundamental. Isso. Muitas vezes, quer dizer, o paciente que é obeso, um paciente que não tem, que já tem toda essa musculatura, a gente percebe que as relações de ronco e de apneia estão muito associadas a uma flacidez de toda a musculatura orofacial e que, por conta disso, ressoa, né, a respiração e está inadequada. Então, é fundamental um acompanhamento integrado de vários profissionais. Em relação ao ronco com a voz, quer dizer, o fato de você dormir de boca aberta resseca todas as estruturas. E esse ressecamento provocado pelo ventilador, né, dessa exposição, isso vai fazer que as estruturas tenham mais dificuldades a iniciar a atividade vocal. Isso. Porque toda a estrutura da laringe é mucosa, ligamentos e músculos. Então, a prega vocal ela é um músculo revestido de mucosa. Se essa mucosa não está devidamente hidratada, isso vai gerar uma dificuldade de vibração. Isso. Então, muitas vezes, o paciente acorda, olha, a referência dele é assim, eu sinto ressecamento, eu quero começar a falar e o som não vem. Sinto, às vezes, um bolo eu faço muito mais esforço para falar, eu tenho um bolo na garganta. E aí a gente vê que isso está relacionado a essa pouca hidratação, ou essa desidratação, que foi o fato dele passar a noite respirando pela boca, com ar-condicionado forte. E é importante ele cuidar, principalmente se ele é profissional da voz. Agora, há pessoas que têm dificuldades em pronunciar algumas palavras, né? A questão da dicção também é outra questão que a gente precisa pontuar. Existem exercícios que podem ajudar e muitas pessoas que utilizam a voz, até na questão social e profissional, de fato, Sim. Isso pode atrapalhar, inclusive. Sim, hoje nós pensamos assim, esse é o Dia Mundial da Voz, mas a voz ela só tem sentido quando ela expressa algum significado. A voz, enquanto som produzido na laringe só, é um som produzido na fonte e ampliado no filtro. Isso. Mas essa voz ela só tem sentido enquanto ela expressa intenções, afetividade, comunicação. E a comunicação ela é integrada. Então, a articulação, a forma como você fala, a entonação que você dá, são todos elementos que devem e precisam ser trabalhados. São somados aí. Né? São somados. Então, o que é uma comunicação eficiente? É uma articulação boa, é uma voz com boa sonoridade, numa modulação que seja adequada à intenção do discurso e que possa expressar aquilo que a pessoa quer dizer nas diversas situações. Então, cada situação faz com que você tenha uma comunicação diferente. Se você vai comunicar com uma criança, você se comunica de um jeito. Se você vai fazer uma comunicação profissional numa empresa, numa organização, palestra, você já vai com outro ajuste. E a voz é fundamental, porque a voz ele dá colorido para a sua comunicação. Não tem nada mais cansativo do que assistirmos uma comunicação que seja linear, que não tenha colorido, que não tenha vibração. E a voz chama a atenção, né? Traz esse colorido para a nossa comunicação. Exatamente. Temos uma pergunta de uma telespectadora que ligou agora há pouco, né, para a nossa produção e deixou a seguinte pergunta. A Elizabeth Cavalcante, lá do bairro Novo, não é, em Camaragibe. Ela disse que a filha dela, de 8 anos, foi diagnosticada com adenoide há 1 ano e meio. E ela gostaria de saber se pode ou não causar algum problema na fala. Eu vou pedir para a doutora Nayara Amorim responder. Sim. A adenoide ela é uma estrutura de tecido que a gente chama de tecido linfóide, é um tecido de defesa, comum na infância, que fica localizado na rinofaringe, que é a região posterior do nariz, no trato vocal. Faz parte do filtro, faz parte da área do filtro vocal. E aí você pode ter uma voz mais que a gente chama a voz hiponasal, que é a voz anasalada, uma voz fanhosa, conhecida popularmente. E aí o paciente pode ter essa voz, eu tenho uma estrutura que impede a completa transmissão, a completa passagem do ar na cavidade nasal. Tratamento, ela deve procurar realmente, já tem diagnóstico, deve ter sido feito por um otorrino, deve acompanhar o tratamento. Em alguns casos, quando a gente não tem resolução com o crescimento da criança ou com o tratamento clínico, é um tratamento cirúrgico em alguns casos. Temos aqui também a pergunta, não é? A pergunta da Maria Célia, lá de Paratibe. A pergunta dela é a seguinte: quais são os benefícios da maçã para a voz? Isso aqui uma boa pergunta, inclusive é uma pergunta que sempre é uma pergunta de praxe, sempre utilizada. Verdade, né? É Quando verdade. se fala de voz, quais são os benefícios dela? Bom, a maçã, ela tem uma propriedade adstringente, ela tem uma substância que faz toda a limpeza desse trato vocal, né, dessa região aqui. Além do que, quando você mastiga, você vai melhorar a sua articulação, você vai diminuir as tensões. Então, por exemplo, um professor ou um ator
que teve uma atividade vocal intensa durante a manhã, deu aula a manhã toda. É importante que o lanche dele, o intervalo, se ele come uma maçã, ele além de estar fazendo essa limpeza, ele vai estar massageando, ele vai estar relaxando suas estruturas orofaciais. Então, uma coisa que Nara falou, a questão da fonte da produção vocal e do filtro, que é essa projeção, essa articulação. Se eu não articulo bem, eu sobrecarrego a minha fonte glótica e faço maior esforço. Então, a maçã ela tem essa propriedade de limpeza, de relaxamento das estruturas da face e é super recomendada. Na hora que você falou de articulação da fala, é importante a gente lembrar um outro tema de doença muito comum hoje, que são os distúrbios de articulação temporomandibular. Sim. Né? Então, os distúrbios de articulação temporomandibular, eles combinam ATM, com né? até a famosa DTM ou ATM, né? isso Exatamente. Esses distúrbios podem comprometer a região da fala, porque você tem uma tendência de mecanismo de defesa, como é doloroso naquela região, você limita a articulação, a abertura oral, isso, aí você acaba sobrecarregando. E aí, pacientes se manifestam às vezes com dor no ouvido, procuram um otorrino, uma otoscopia completamente normal, sem nenhuma patologia de ouvido, e o problema está na disfunção de ATM, que pode evoluir também com problema vocal. Bom, minha gente, vou pedir uma licença aqui às nossas convidadas. A conversa, inclusive, está muito instrutiva, a gente está aprendendo bastante. Daqui a pouquinho a gente volta, né, a conversar com elas e passar algumas outras dicas importantes sobre os cuidados com a nossa voz. E a nossa pergunta da nossa enquete, né, está aí para que você possa participar. Isso mesmo, você não pode deixar de ligar e participar da nossa pesquisa, é a nossa enquete de hoje. Você costuma cuidar bem da sua voz? Você costuma cuidar bem da sua voz? Seja sincero, hein? Responda sim ou não, ligue para a nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Bom, já estamos de volta, um programa Assunto do Dia, e neste momento vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. No nosso quadro Há Vagas de hoje, vamos conferir as ofertas de emprego geradas pelo Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura do Recife. Vamos à nossa primeira tela. Na nossa primeira tela, há 3 vagas para analista de marketing. E os principais requisitos é preciso ter ensino superior completo e experiência de 6 meses. O salário não foi informado. Na nossa próxima tela, temos 200 vagas de operador de telemarketing. E os principais requisitos é preciso ter ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 788. Na próxima tela, há uma vaga para coordenador pedagógico. Os principais requisitos: ensino superior completo, experiência de 6 meses e o salário não foi informado. Se você se interessou por uma dessas ofertas, você pode se dirigir ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, e o número telefônico você pode anotar, tome nota aí, 0 operadora 81 3355 2900. Vou repetir para que você possa anotar. 3355 2900. Bom, hoje estamos conversando sobre cuidados que devemos ter com a voz e contamos com a presença, desde os blocos anteriores, com a presença da doutora Nayara Amorim, ela que é otorrinolaringologista do IMIP, também do Hospital da Polícia Militar de Pernambuco e preceptora de serviço de residência do IMIP. Além dela, contamos com a presença da Ana Nery Araújo, ela que é fonoaudióloga e professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco e especialista em voz. Nós falamos rapidamente aqui no bloco anterior, né? A Ana Nery trouxe para a gente o que estaria sendo organizado para hoje, no Dia Mundial da Voz, e eu vou pedir para que ela repita, até porque há muita gente que no final do bloco anterior para cá começa a ligar mais o televisor, a audiência aumenta nesse período, e para chamar a atenção justamente sobre esse momento tão especial, dia 16 de abril, Dia Mundial da Voz, há algumas campanhas, ou melhor, uma campanha específica aqui para Pernambuco, pode falar. Bom, hoje estamos na Praça do Derby, realizando triagens de pessoas que tenham algum tipo de queixa em relação à sua voz. Sejam profissionais da voz, seja a população em geral, criança, adulto, adolescente.
Essas triagens que acontecem na Praça do Derby fazem parte da campanha, que é uma parceria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia com a Sociedade de Otorrinolaringologia, que é uma parceria que promove a triagem e também o encaminhamento dessas pessoas que têm a queixa de alteração vocal para serviços onde vai ser realizada a avaliação otorrinolaringológica e também o atendimento fonoaudiológico. Teremos também na semana que vem, na quarta, quinta e sexta-feira, na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de fonoaudiologia, na clínica, as triagens também com encaminhamento para avaliação otorrinolaringológica. Os serviços de otorrino que estão envolvidos são o Hospital IMIP, o Hospital das Clínicas, o H-Menon e o Hospital do Câncer, com especialistas, cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital do Câncer, são serviços especialistas para fazer também esse diagnóstico. Muito bem, tá aí essa dica importante. Se você também deseja obter mais informações, você pode também ligar, não é isso? Tem algum número telefônico para as pessoas estabelecerem contato? Sim, o número telefônico é 21 26 7518, perfeito. É da clínica, né, da clínica de fonoaudiologia que fica dentro do campus da Universidade Federal, ao lado do departamento de fonoaudiologia. Pois é, está passando aí no rodapé do vídeo para que você possa também anotar e obter mais informações sobre este evento, digamos assim, não é? Esse momento tão específico, para que as pessoas possam obter mais informações sobre os cuidados que devem ter com a voz, tá bom? É importante você estar atento a essa questão. E voltando aqui a conversar com as nossas convidadas, né? Temos aqui a participação de algumas pessoas pelas redes sociais. Eu queria agradecer aqui a mensagem da Ceissa Agostinho, tá certo? Ceissa, muito obrigado pela informação aqui, tá certo? Pelo toque também. A Cíntia do Nascimento, ela diz aqui: parabéns, esse programa só tem a acrescentar informações muito importantes para o nosso dia a dia. A pergunta dela: quais os melhores alimentos para cuidar da nossa voz e quais podem prejudicar? Tá aqui uma boa pergunta, eu vou pedir para a doutora Nayara Amorim responder. Isso, a gente comentou um pouquinho no bloco anterior, né? Em relação aos alimentos que beneficiam a voz, tirando a água, a gente tem os alimentos, as frutas cítricas, a ingestão regular dos alimentos é super fundamental nisso. E batendo um pouquinho nos alimentos que são maléficos para a voz, a gente tem os alimentos derivados do leite, ricos em gordura, o café em excesso, principalmente quando eu vou ter uma demanda vocal aumentada, o uso aí não mais de alimentos, mas substâncias que são consumidas no dia a dia, como o álcool, o tabagismo, né, o cigarro, também são maléficos para a voz. E só fazendo um adendo, a gente viu vagas de emprego aqui, a gente viu 200 vagas de telemarketing, né? Um profissional vocal que hoje está em alta. Isso. Muitas empresas usando o teleatendimento como base. Sim. E, assim, particularmente trabalho em urgência e a gente recebe uma demanda altíssima de pessoas que trabalham em telemarketing com queixa vocal, com queixa de rouquidão. E essas pessoas têm que estar atentas ao seu uso vocal, à competição sonora, porque muitas vezes são vários numa sala só, falando com clientes ao mesmo tempo, falando alto, usando a voz de forma ineficaz, não fazendo o repouso adequado nos intervalos. Muitas vezes tem um intervalo, já questionei como curiosidade em alguns pacientes, tem um intervalo, vai fazer o quê? Vai conversar com os amigos. Quando naquele momento era para fazer um aquecimento vocal, um desaquecimento, preservar um pouquinho a sua voz. E são pessoas jovens, são pessoas de 16, 18 anos, às vezes muito o primeiro emprego. Sim. E precisa ter esse cuidado inicial com a voz. Chamou a atenção pela quantidade de vagas, que é uma coisa realmente em ascensão hoje. Exatamente. Né? Agora, existem alguns exercícios, até mesmo foi pontuado aqui no programa, quais são os principais que as pessoas podem até tentar fazer em casa? É claro que não é muito aconselhável, não é importante ter acompanhamento de um profissional devidamente habilitado, né? Isso, essa questão do exercício realmente, o indicado é que ele procure um atendimento especializado para ter. Mas só em relação aos profissionais da voz, porque há hoje uma demanda muito grande de pessoas que trabalham com comunicação, como a Nayara falou, são os teleoperadores, os professores, atores, radialistas, cantores, jornalistas. E nós temos na Universidade Federal, no curso de fonoaudiologia, uma unidade de atendimento especializada em profissionais da voz. Chama-se ProVoz. E o nosso intuito é exatamente orientar esses profissionais. Então, qualquer pessoa, ela não precisa... Eu acho que é importante a gente não esperar ter o distúrbio, isso é ter o problema vocal para a gente procurar orientação. É importante prevenir. É importante prevenir, porque uma boa comunicação, ela vai evitar que você venha ter o problema vocal.
Então, a unidade, o ProVoz, Unidade de Atenção à Voz Profissional, ela funciona toda quarta-feira à tarde na clínica de fonoaudiologia, nesse mesmo número que a gente já passou agora há pouco. O que é que a gente faz? A gente orienta, a gente fala sobre esses cuidados com a voz, a gente orienta e temos sido procurados por diversas pessoas, inclusive estudantes que trabalham, que estão em formação nessa área. Estudantes de música, estudantes de rádio e TV. Isso é importante, quer dizer, prevenir para evitar. Isso a nossa campanha, ela visa isso, é a prevenção. E é conscientizar a população do cuidado com a voz, que deve ser permanente, né? Isso, conscientizar, exatamente. é uma busca, uma chamada nacional para esse cuidado, para essa atenção especial com cuidado vocal. E aproveitando esse gancho aqui das nossas convidadas, temos só lembrando da nossa enquete de hoje, né? A pergunta da nossa enquete é se você cuida bem da sua voz. É a pergunta que estamos lançando para que você possa participar, tá bom? É a nossa pesquisa. Você costuma cuidar bem da sua voz? Inclusive as dicas que foram repassadas aqui, né, durante a nossa conversa. Você observou se você está se adequando a essas informações? Então você participa aí da nossa enquete, responde sim ou não, através da nossa linha interativa 0 operadora 8134241977. Vou só avançar um pouquinho mais aqui na nossa conversa. Temos a participação também da Ana Lúcia, que deixou sua mensagem. A Ana Lúcia aqui da capital pernambucana pergunta se alimentos quentes podem prejudicar a voz. Isso é verdade ou não? Os extremos, né? Os extremos de temperatura, eles podem prejudicar a voz. Tanto Alimentos gelado muito como quentes quente. como muito gelados. Você pode ter uma alteração, você pode, com relação ao gelado especificamente, você pode ter um choque térmico numa voz que está sendo utilizada. Então você tem um aquecimento do trato vocal e de repente tem aquele choque. Os alimentos quentes, eles induzem uma maior produção de muco na região do trato vocal, você pode também ter uma alteração vocal secundária a isso. O ideal é sempre o limite natural de temperatura. E em relação ao gelado, muitos pacientes reclamam de, doutora, quando eu tomo um alimento gelado, eu sopo um sorvete, minha garganta irrita. Algumas pessoas, infelizmente, têm sensibilidade ao gelado e precisa realmente evitar no momento de uma demanda vocal E aumentada. essa sensibilidade pode também ser o contrário? Quente, no caso quente? Pode também, sim, não é? pode sim. E aí tem que ter o mesmo cuidado. Evitar esses extremos de temperatura são bem importantes para um cuidado vocal adequado. Bom, 496 pessoas, né, aqui interagindo conosco, né, pelas redes sociais, de alguma forma curtindo, participando, enfim. E há algumas pessoas que ligaram agora há pouco pedindo mais informações sobre a organização que vocês vão fazer agora na Praça do Derby. O atendimento é aberto ao público? Existe algum pré-requisito, alguma coisa? Não, o atendimento é aberto ao público, já existe o stand lá desde as 8 horas da manhã e vamos ficar o dia inteiro, há um rodízio, O dia inteiro. porque Profissionais. vários alunos dos cursos de fonoaudiologia e profissionais estão envolvidos, então basta chegar lá e esperar um pouquinho que vai ser atendido, vai ser orientado e vai ser encaminhado, caso necessite, para Para os avaliação exames. otorrinolaringológica, para o encaminhamento. Então, aberto ao público, se você tem um problema, inclusive crianças, muitas vezes, é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, a disfonia infantil, ela às vezes passa despercebido, porque a criança é muito falante, a criança é muito comunicativa. Grita muito. Hoje, os ambientes sociais das crianças, a própria escola, ou as brincadeiras, são muito ruidosas. E a criança, às vezes, desenvolve uma alteração, uma rouquidão, que se permanecer por mais de uma semana, 15 dias, Deve ser é levado importante logo a gente investigar. profissional, né? Porque a criança está em formação, a sua laringe está em crescimento e é importante que ela se comunique bem. Uma limitação de voz numa criança, que o mais comum é em função desse comportamento vocal, porque a gente Inadequado. vive numa sociedade em que todo mundo fala alto, Isso. em que existe muito ruído, Uma competição a sonora música é importante. muito Exatamente, alta, você vai nas escolas, Isso, todos falam isso. alto, o som da escola é alto. As crianças estão com fone E de as ouvido e crianças conversando com os pais, ainda tem conversando, esse falando detalhe. alto, né? Exatamente. A questão dos modelos dos pais é fundamental, importante. porque às vezes a O criança espelho, né? fala muito alto porque os pais também têm esse padrão. Bom, vou pedir licença aqui às nossas convidadas, já que o tempo foi embora, infelizmente, mas o assunto aqui estava maravilhoso, formidável, a gente aprendeu bastante. E o resultado da nossa enquete foi a seguinte: a nossa pergunta foi: você costuma cuidar bem da sua voz? E 55% das pessoas que ligaram responderam que sim, que costumam sim cuidar bem da voz. E 45% responderam que não. Houve meio que um empate técnico aí, mais ou menos, tá bom? É bom. Mas é importante as pessoas terem um cuidado redobrado,
um cuidado melhor com a voz, que é um instrumento importantíssimo para a comunicação. E nós queremos agradecer aqui a Ana Nery Araújo pela presença, muito obrigado, né? E pode deixar aí em alguns segundinhos as considerações finais. Obrigado a vocês, eu acho que esse trabalho é importante, né? Todos os anos a gente tem que reafirmar isso aí. Cuidar da saúde, promover a saúde é fundamental para que a gente não venha depois cuidar da doença, né? Então isso é o meu recado. Prevenir é melhor do que remediar. Doutora Perfeito. Nayara Morim, também foi um grande prazer recebê-la, muito obrigado. Prazer foi todo meu, abordar esse tema de tamanha relevância, foi ótimo. Espero que a gente tenha chegado, né, atingido a nossa meta de sensibilizar, e o tema da nossa campanha desse ano, né, afine sua voz, afine sua saúde, cuide bem da sua voz, né? Muito bem, agradecemos aqui as nossas convidadas e a você também pela audiência, lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário, no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um excelente dia para você e feliz dia da voz, né? Cuide bem da sua voz, um instrumento importante para a comunicação.